Bom dia a todos, estamos no Rio Grande do Norte. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de outubro de 2025. Aqui no Rio Grande do Norte é um feriado hoje, sexta-feira. Então, nada melhor do que poder falar da palavra de Deus. E a temática que eu tenho hoje para trazer é: se porventura o cristão diz, eu não sou desse mundo. Aí a indagação dos outros: você é extraterrestre então? Ou algo do gênero, né? A palavra de Deus vai responder essa pergunta. E por mais que alguém que nos viu no passado, né, numa vida de pecado, e viu que a gente mudou, por mais que a pessoa visualize, né, é um corpo, né, igual, a mesma pessoa, na verdade não é a mesma pessoa, né, é uma pessoa que está buscando se esvaziar cada vez mais para poder ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus e realizar as obras que agradam ao Senhor. Então vamos começar a mensagem com Tiago capítulo 1, versículos 17 e 18. Toda boa dádiva, ou seja, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras, como sombras inconstantes. Por quê? Porque Deus é constante, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é justiça. E o próximo versículo: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Primícia, né, prioridade, tudo isso envolve, né, a vontade de Deus quando nós fazemos a vontade dele, né, por meio dele, por meio da boa dádiva, do dom perfeito que vem dele, né, que o Espírito Santo de Deus nos concede, né, pelo amor de Deus a Jesus. Em João capítulo 15, versículos 17 a 26. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, ou seja, a gente ama o próximo, mas se o mundo, as pessoas que estão no mundo, nos odeiam, tenham em mente que antes odiou a mim. Isso nosso Senhor Jesus explicando, né, que o mundo os odeia, só que a gente sabe que o mundo, pela palavra de Deus, não vão ser todos, né? Não vão ser todos. A gente vai ter no mundo também pessoas que não são desse mundo, né, que vão compartilhar do amor, né, o amor de Cristo conosco. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram às minhas palavras, se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, o nome de quem? O nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, pois não conhecem aquele que me enviou, não conhecem Deus Pai, porque Deus Pai e Deus Filho são um, né? E ao rejeitarem Deus Filho, também estão rejeitando Deus Pai, e a ira de Deus permanece sobre tais pessoas. E a Bíblia também diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Deus, ele pode ter a ira, ele tem a ira perfeita, a ira dele, que é a ira que vai trazer juízo aos povos, a ira que vai ser derramada inclusive aqui na terra. Mas a gente observa que Deus é amor porque ele permite, né, que as pessoas façam suas escolhas ao longo da vida. E além da justiça também existe o amor. Por quê? Porque Deus também diz em Apocalipse, né, que capítulo 22 tem um versículo que fala que os injustos continuem a praticar injustiça, os imundos continuem na imundícia, os justos continuem praticando justiça e os santos continuem a santificar-se. Então, Deus permite, né, que os ímpios continuem na impiedade e também orienta para os cristãos que cada vez se aproximem mais do Senhor, para poder entender que uns vão estar na eternidade com Deus e outros não vão estar. Mas os que não vão estar, Deus também derramou do amor dele sobre eles, porque eles escolheram fazer tudo o que eles queriam aqui na vida terrena. Tá bom? Então, Deus também, por meio da chuva que abençoa, por meio da chuva que ajuda as plantas a crescerem, por meio do sol também que permite que as plantas também cresçam e dêem os seus frutos, Deus também pode, né, pelo poder dele, como de fato está na Bíblia, castigar tanto pela chuva como pelo sol, porque Deus é justiça. Então, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, as obras do nosso Senhor Jesus quando veio em terra, né, veio em carne, eles não seriam culpados do pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Né? Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará o meu respeito. Em João capítulo 16, versículos 1 a 5,
Tenho-lhe dito isso tudo para que não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Eu estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Então, quem quiser ler, né, o Evangelho segundo João, eu só li aqui os versículos 1 a 5, e agora vamos para o João, capítulo 16, versículo 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Em João 16, versículo 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou que venceu o mundo. E Jesus veio para vencer o mundo e nos tornar mais que vencedores, se o aceitarmos como nosso Salvador. E eu deixo, né, aqui a mensagem para quem desejar uma oração, né, sobre Jesus. Quem desejar conhecer mais de Jesus, eu vou falar da palavra de Deus, porque a gente tem que se ater à palavra de Deus. Né? Pela nossa fé, a gente busca obedecer cada vez mais a palavra de Deus, porque não sabemos o ponto de corte da salvação, mas Deus sabe, porque Deus é justo, Deus é juiz, Deus é santo. E sabendo disso, né, a minha recomendação é: busque o Senhor Jesus, tenha fé nele e busque fazer o que o agrada para poder, né, fazer parte do reino celestial dele. Em João capítulo 17, versículos 1 a 9, depois o versículo 16 a 21. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Então, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Então, tem sim os que são de Deus aqui na terra? Tem. Tem os que são do maligno aqui na terra? Tem. Eu falei uma pregação anteriormente, essa pregação foi bem, assim, eu acabei verbalizando bem rápido para o tempo não se exceder aos 20 minutos. Mas quem quiser assistir, fica à vontade para assistir. Mas basicamente, a gente sabe que o príncipe desse mundo é o maligno, mas Jesus venceu o mundo, venceu o mal, porque Jesus, com a bondade, com o bem, com o amor, com a justiça, venceu. Né? E a gente sabe que um de nós pode ser sim um dos escolhidos de Deus, e para isso a gente tem que fazer o quê? Buscá-lo. Eu não posso, de repente, dizer que tem uma vertente, né, da linha que se denomina, né, cristã, né, que acabou sendo uma divisão, que ninguém pode, né, às vezes o pessoal até deixa de ir atrás, né, de buscar o Senhor, porque diz: não, Deus já predestinou todos a ou serem salvos ou condenados. Na verdade, a Bíblia é muito clara que Deus já conhece a escolha de todos. Deus já conhece a vida de todos, independente dessas pessoas já terem vindo em terra ou não. Então a pessoa faz as escolhas. Agora a pessoa, quando está habitada pelo Espírito Santo de Deus, faz a vontade do Espírito Santo de Deus, porque a sua própria carne se diminuiu e se esvaziou para Deus fazer a vontade dele em nós. Então é isso. Eu não posso dizer algo com base em alguns versículos e desconsiderar outros versículos. Então, a forma que reconcilia a Bíblia é que as pessoas têm o livre-arbítrio e, mediante a escolha de, pela fé, amar o Senhor Jesus, realiza obras que agradam a Deus, inclusive realiza a vontade de Deus aqui na terra, e a vontade de Deus ela é ensinada por Deus Pai, por Deus Filho e pelo Espírito Santo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus Cristo também é a verdade, é o caminho, é a vida. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, Jesus já fez uma oração por aqueles que Deus escolheu, né, de todas as gerações futuras, em relação à vinda dele aqui na terra,
mais de 2000 anos atrás, né, aproximadamente, pelos registros do tempo, e para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 19 a 20, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Isso aqui, a igreja da época, né, dos judeus, a sinagoga, né, as pessoas da sinagoga, ordenando, né, que os apóstolos não falassem de Jesus, mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Então, primeiro a gente obedece quem? Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus disse para a gente ser testemunho aqui na terra do que Ele fez com nossas vidas, para que a gente venha também a falar do amor dele aqui na terra, para que outras pessoas também possam ser iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus. Então, não devemos esconder, né, a verdade, não devemos deixar de testemunhar, né, o que Deus faz em nossas vidas. Pois eles falaram a seguir: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, ou seja, não deixaram de ser testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29 a 33, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando-se à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo de Deus é concedido àqueles que obedecem ao Senhor, quando amam o Senhor Jesus, quando entendem que o amor também é realizado pela obediência. E o último versículo dessa passagem é que, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, ao aquelas pessoas ouvirem a verdade, ainda ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, várias passagens bíblicas em Atos dos Apóstolos falam que os próprios apóstolos pregavam de casa em casa. Isso a Bíblia fala, né, comumente. Eu não posso dizer que eu deixo de ser igreja porque, de repente, o grupo para o qual eu prego tem 10 pessoas, né, presenciais. Eu também não me abstenho de orar por alguém que mora em outro país, mora em outro estado, porque eu tenho fé, né, que, independente do local em que estejamos, o próprio Espírito Santo de Deus pode habitar cada um de nós. E para isso a gente precisa tão somente crer, né, ter fé no Filho de Deus que veio para nos purificar de todo pecado, todo engano, toda injustiça que cometemos, né, antes de conhecê-lo, antes de amá-lo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 27 a 38, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Isso aqui é palavras de Paulo, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então, lobo também é da família, né, do gênero dos cães, né, como raposas também, família Canidiae. Né, mas o que queremos dizer aqui é que existem sim pessoas que dizem que estão pregando o evangelho, levando o evangelho, mas nada mais são do que filhos de Satanás para poder realizar as próprias vontades no lugar de fazer a vontade de Deus, inclusive desconsiderando o ensino de Jesus que está no Novo Testamento. Então, por essa razão, eu digo a todos: não dêem ouvidos a mim, mas dêem ouvidos à palavra, leiam a palavra, conheçam a palavra e vivam o que a palavra de Deus diz para vivermos, né, em especial o Novo Testamento, a nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, ou seja, vão torcer a verdade a fim de atrair discípulos, né? Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Então, a advertência de Paulo era por 3 anos, né, falando sobre essas coisas. Agora os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minha necessidade e as dos meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Então, quando Paulo fala, né, ajudar os fracos, né, a Bíblia também fala de ajudar órfãos e viúvas nas suas tribulações. No próprio Antigo Testamento, né, lei dos judeus, quando se falava até do dízimo, se fala que aquilo era para os levitas, para os sacerdotes, como também, né, o terceiro ano do dízimo era também para pessoas que estavam estrangeiros,
órfãos, viúvas, pessoas desassistidas. Hoje Deus também, ele permitiu, né, ele permitiu que autoridades fizessem leis para ajudar pessoas atribuladas, né? E isso é porque o mundo foi perdendo o amor de Deus, né? E foi necessário leis serem criadas para poder ajudar pessoas desassistidas, mas isso não impede e não é desculpa, né, para a gente deixar de ajudar quando podemos, né? Então, em alguns casos a gente precisa de ajuda e em alguns casos a gente pode ajudar. Então, os que podem ajudar, ajudem, porque isso agrada a Deus e Deus sabe livrar os piedosos da provação. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10 a 14, para encerrar a mensagem de hoje. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando com as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Então, embora o Espírito Santo tenha dado a profecia do que aconteceria com Paulo, né, quando ele foi a Jerusalém, né, Paulo falou que, para a vontade de Deus, né, que ele renunciou, né, a vida, inclusive aqui na terra, para poder receber a imperecível coroa da glória, receber o tesouro que Deus reservou a ele nos céus, e fazer a vontade de Deus, né, Paulo cheio do Espírito Santo. Então, isso aconteceu, né, e hoje a gente tem vida em abundância aqui, e a gente tem que ter gratidão, a gente tem que ter amor a Deus, para a gente entender que muitas pessoas entregaram as próprias vidas por amor a nós. O primeiro deles, o mais importante deles, a gente sabe que é o Deus Filho, é Deus, Jesus, né? E a seguir vieram aqueles que vão estar mais perto de Jesus, né? E esses também, né, entregaram suas vidas. Não necessariamente todos foram assassinados, porque João morreu na velhice, mas João entregou a vida pelo Evangelho, entregou a vida por Jesus Cristo, né? Não é à toa que ele foi até preso, né? E recebeu revelações de Deus para compartilhar conosco hoje em dia. Então Deus abençoe todos, fiquem com Deus.